Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar da Mostra Herzog, né? Eu comentei outro dia em outro vídeo, né, que estava rolando essa mega mostra do Herzog na Caixa Cultural, tá? Ela foi do dia 12 a 23 de dezembro, né, de 2023, tá? É uma pena que ela tenha sido assim nessa época do ano, de final do ano, né? Que é uma época do ano que às vezes a gente está muito ocupado, fechando as coisas, Natal, aquela correria toda, e não deu para acompanhar, né? Essa amostra como ela deveria ter sido acompanhada. Se ela fosse no mês de janeiro, seria uma maravilha, né? Mas infelizmente, por várias questões, imagino eu, tá? Ela acabou sendo feita somente no final do ano. E hoje, né, eu tive a oportunidade de ver os primeiros filmes dessa mostra, já no penúltimo dia da mostra, tá? E eu vi três curtas, o Lá Sofrer, de um segundo para o outro, e o terceiro, esqueci o título agora, são três curtas, né? Eles davam ao todo 77 minutos, tá? E eles falavam dos mais variados assuntos. O Lá Sofrer, ele falava sobre acho que o terceiro curta se chama Últimas Palavras, se eu não me engano. Mas o La Sofrer, que é o primeiro curta, né, fala de um vulcão, né, na ilha de Guadalupe, né, ali no Caribe, mas se eu não me engano é que é no Caribe isso, né, Guadalupe, que é vizinha de Martinica, eu acho que é naquela região do Caribe ali, se eu posso estar enganado, vocês me desculpem, tá, se eu estiver falando errado. Mas era um vulcão que tinha lá, né, chamado La Sofrer, né, que ia entrar em erupção, né? Ele estava dando todos os sinais de que ele ia fazer uma erupção violentíssima, que a montanha ia explodir. Isso ia ser um impacto de 5 ou 6 bombas atômicas, coisa e tal. E lá vai o Herzog, né, para essa região, para poder filmar essa destruição toda, essa catástrofe toda. E ele vai justamente numa das cidades, né, que ficavam no sul da ilha, né, de Guadalupe, né, que já tinha sido totalmente evacuada, né, para mostrar a situação. E ele mostra a cidade abandonada, mostra os bichos andando na rua, cachorros morrendo de inanição, coisa e tal, né. E ele inclusive sobe, né, bem próximo ao vulcão, numa estrada, né, ele acaba mostrando lá gases venenosos de enxofre saindo das pedras, né, e aquilo tudo prestes a explodir. Ele conversa com dois ou três moradores da ilha que decidiram ficar, né, e morrer para a erupção, coisa e tal, né, e o filme ele vai se processando nessa vibe, vai mostrando, né, tudo isso, né, todo esse ambiente pré-apocalíptico, né, no caso, né, de tudo aquilo ali vai ser varrido dos ares, como aconteceu numa erupção em Martinica, do lado, tá? Mas o que aconteceu? A erupção não rolou, tá? Ela não rolou e o vulcão começou a acalmar, e a galera voltou e ficou aquele, como podemos dizer, aquele gosto de fiasco na boca, né? Aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca de que tudo acabou sendo um fracasso e a presença deles lá, como eles mesmo, como o próprio Herzog falou, acabou sendo patética, né? Mas foi interessante de você ver, né? Todo o clima, né, de desolação, né, de toda a preparação que estava ali em volta, de tudo que aconteceu, que teve gente que saiu correndo, teve lojas que foram esvaziadas às pressas, teve gente que deixou a televisão ligada em casa, né? Mas não aconteceu nada. Infelizmente, quer dizer, felizmente, né? Porque você torcer para ter uma erupção só para o filme ficar legal é meio complicado também, né? Mas acabou acontecendo isso. Lá sofri então esse primeiro curta. O segundo curta, gente, ele era uma espécie assim de curta de, vamos dizer assim, de fazer uma mensagem de conscientização, né? Ele entrevista vários casos de pessoas, né, que foram atropeladas por motoristas que estavam passando mensagens de texto no celular. E de como as vidas dessas pessoas acabaram sendo totalmente desgraçadas pelo fato do cara estar ali dirigindo e ao mesmo tempo passando mensagens de texto no celular. Ele apresentou uns 3 ou 4 casos ali, as sequelas das pessoas feridas. Ele entrevistou também as pessoas que estavam passando a mensagem de texto no celular, como elas ficaram arrependidas, como elas ficaram traumatizadas, né, por todo acidente e morte que elas provocaram, né?
Foi o curta mais, como podemos dizer, mais angustiante, né, desses três. E o terceiro curta falava de uma ilhazinha na Grécia, né, onde a ilha tinha sido toda evacuada, tinham sido retiradas todas as pessoas, né, e só tinha um hospital funcionando precariamente na ilha, tinha um morador nessa ilha que depois também foi retirado, só que era tudo em grego, né? E o Herzog fez isso de uma forma, como podemos dizer, uma forma um pouco em tom de comédia, né, no caso, né? Ele pegou uns personagens ali da ilha, os personagens eram entrevistados, né? Alguns falavam de uma forma mais séria, outros falavam de uma forma bem mais caricata, tá? Foi o documentário mais chato dos três, pra gente ser bem sincero aí, o mais curto também. É um documentário de mais ou menos 13 minutos, tá, gente? Então, quer dizer, para a gente falar desses três documentários, o do Vulcão, né? Ele revelou ter uma grande expectativa em cima dessa tragédia que ia acontecer, né? Mas aí a natureza se incumbiu de evitar essa tragédia, né? E acabou, vamos dizer assim, dando um ar de fiasco para o documentário. O segundo documentário foi muito interessante, né? Porque realmente você vê ali histórias reais, né, de pessoas que passaram por traumas muito grandes, né, no caso, tá? E você dá voz a essas pessoas, né? Bem ao estilo realmente de uma campanha educacional, por favor, não passe mensagem de texto quando você estiver dirigindo, coisa e tal, para evitar acidentes, para evitar mortes, coisa e tal. E esse terceiro documentário foi uma coisa um pouco mais, sei lá, um pouco mais nonsense, talvez, né? A forma como ele foi construído, esse terceiro documentário, ele é bem caricata, né? No caso, mesmo falando de uma história real ali. Então, vale a pena, tá, gente? Dá uma procurada nisso. Eu sei que essa amostra do Herzog, muito provavelmente, quando vocês virem esse vídeo, a amostra já vai ter terminado, tá? Mas vale a pena, de repente, procurar, né, vasculhar um pouco a carreira desse diretor aí, procurar filmes dele na internet para poder assistir, coisa e tal. Mas eu devo falar de mais alguns longas desse documento do Herzog. Inclusive o Aguirre, a Coreia dos Deuses, eu estou pensando seriamente em fazer um vídeo, tá? O próprio Fitzcarraldo, né, que passou nessa mostra também, mas eu acabei não vendo. Eu tenho uma cópia em DVD aqui em casa, eu posso também ver essa cópia e depois fazer um vídeo, falar sobre essa cópia com vocês, né? Tem aquele documentário Meu Inimigo Predileto, ou Meu Melhor Inimigo, né? Depende da tradução, que é um documentário sensacional que fala da relação entre Herzog e Klaus Kinski, né? Relação turbulenta, diga-se de passagem, de muita amizade também, tá? E tem também o documentário da caverna, né? Das cavernas de Lascaux, na França, né? Onde você via, né? Como é que fala? Pinturas rupestres praticamente em 3D, de tão sofisticadas que elas eram, né? Que eram de cavalos, né? De grupos de cavalos, né? Cavalgando, né? Pelo mato, coisa e tal, que os homens pré-históricos desenhavam ali, mas eles tinham um traço sensacional. Não era uma coisa rudimentar, não. Era uma coisa que parecia que estava sendo feita hoje em dia, né? Muito interessante esse documentário também, que também passou nessa mostra, tá? Então esses filmes, tem o Nosferatu do Herzog também, que eu não me lembro se eu já fiz um vídeo sobre ele, ou se eu escrevi sobre ele. Eu acho que eu escrevi sobre ele, tá lá na Batata Espacial, tá? Esse Nosferatu do Herzog também, que é o Klaus Kinski que faz o Nosferatu, né? Então o Herzog tem uns filmes bem bacanas. Ele não foi só aquele remanescente imperial que a gente viu na primeira temporada do Mandaloriano, não. Ele também fez Guerra nas Estrelas. Olha só que sensacional isso. Eu vivi para ver o Herzog fazendo Guerra nas Estrelas, tá? Mas ele, como diretor de cinema, é muito melhor e muito mais prolífico, né, gente? Realmente a gente precisa falar dessa coisa dele, da direção do cinema e dos filmes dele, tá? E ele merece um pouco mais de atenção, sim. Eu espero que eu tenha outras oportunidades para conversar sobre Herzog com vocês. Se eu não conseguir outras oportunidades, eu arrumo algumas e futuramente a gente conversa mais sobre Herzog. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente converso sobre mais vídeos aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.